Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da série Gabarito. Hoje eu vou continuar a resolução da questão 19 da prova para perito criminal da Polícia Federal do ano de 2013, é uma questão de raciocínio lógico, essa é a parte 2. Na parte 1 eu resolvi essa mesma questão utilizando o método da tabela verdade. Hoje eu vou utilizar um outro método conforme eu havia prometido. Questão 19 pede para julgar esse item. Eu vou ler, diz assim: considere que sejam verdadeiras as proposições. Pedro Henrique não foi eliminado na investigação social e Pedro Henrique será nomeado para o cargo. Nesse caso, será também verdadeira a proposição. Se Pedro Henrique foi eliminado da investigação social, então ele não será nomeado para o cargo. Esse tipo de questão, conforme mencionado na parte 1 dessa videoaula, é o tipo de questão em que se analisa um argumento se ele é válido ou não. Aqui nós temos um argumento em que duas proposições são tidas como verdadeiras e, por isso, baseado nessa veracidade dessas duas proposições, se conclui que uma terceira proposição também é verdadeira. Isso é a estrutura de um argumento. Então, um argumento, nesse caso aqui, são duas premissas e uma conclusão. Então, premissas são aquelas proposições que, quando analisadas, tidas como verdadeiras, elas dão sustentação para que uma terceira proposição, denominada conclusão, seja também considerada verdadeira. Nós vamos analisar se esse argumento é válido. O método que nós vamos utilizar é o seguinte: nós vamos primeiramente fazer aquilo que fizemos na aula passada. As proposições simples nós vamos representar por letras e depois representar o argumento todo com fórmulas proposicionais. Então, a proposição simples aqui, na premissa 1 é Pedro Henrique não foi eliminado da investigação social. Não é uma proposição simples porque tem um conectivo não. Portanto, a proposição simples é Pedro Henrique foi eliminado da investigação social. Vamos chamar essa proposição de P. E a segunda proposição, aqui, Pedro Henrique será nomeado para o cargo, nós vamos chamar de Q. Agora vamos apresentar o argumento, com as premissas e conclusão, com fórmulas proposicionais. Então, a primeira premissa, não P, que é a negação da proposição P, Pedro Henrique não foi eliminado da investigação social, que Pedro Henrique será nomeado para o cargo, e a conclusão, se P, então não Q. Ou seja, se Pedro Henrique foi eliminado da investigação social, então não Q. Ou seja, Pedro Henrique não será nomeado para o cargo. E nós temos o argumento representado pela fórmula proposicional, pelas fórmulas proposicionais. Temos as premissas aqui, não P e Q. E a conclusão, se P, então não Q. Agora vamos analisar se esse argumento é válido ou não. Para fazer essa análise, nessa forma de resolução, nós vamos fazer uma suposição. Nós vamos supor que o argumento é inválido, é uma falácia. E vamos ver se essa suposição vai se sustentar ou não, se vai ser comprovada. Então, um argumento ser inválido significa ou implica que as premissas, sendo verdadeiras, a conclusão tem de ser falsa. Por isso, nós vamos tornar as premissas verdadeiras, vamos dar valor lógico V para as duas premissas, e para a conclusão nós vamos dar um valor lógico F, falso. Essa estrutura de argumento aqui, com esses valores lógicos, torna o argumento inválido, e agora nós vamos realmente verificar, tentar confirmar se é verdade essa suposição, que o argumento é inválido ou não. Para isso nós vamos analisar os valores lógicos da conclusão. Os valores lógicos, no caso aqui das proposições simples, que aqui nós temos a proposição composta aqui, né? A conclusão é se P, então não Q. É uma condicional. Essa fórmula aqui proposicional, ou essa proposição composta, tem um valor lógico F. Mas nós vamos verificar quais os valores lógicos das proposições simples. Aqui no caso temos P é uma proposição simples. Então, qual é o valor lógico da proposição P? E aqui não Q não é uma proposição simples, ela é composta. Mas primeiro nós vamos verificar também o valor lógico dessa proposição composta. Então, como a conclusão é uma condicional, só existe uma possibilidade que torna essa conclusão falsa. Qual é? É o antecedente ser verdadeiro e o consequente ser falso. Nós já sabemos que na condicional ou implicação, essa é a única possibilidade de ser falso. Então, o antecedente P é verdadeiro e o consequente não Q é falso. Agora nós vamos obter as proposições simples, o valor lógico, tá? De cada item desse. Nós já temos aqui uma proposição simples, o valor lógico V. Agora que não Q não é simples, né? Tem um conectivo não, nós vamos agora
analisar aqui até todas as proposições serem simples. Então aqui nós temos que não que, para ser falso, significa que é verdadeiro. Então nós temos essas duas proposições simples, P e que, ambas são verdadeiras. Essa conclusão nós tiramos da suposição que fizemos de que a conclusão é falsa. Se essa conclusão aqui for falsa, P é verdadeira e Q é verdadeira. Agora nós vamos verificar, vamos testar se esses valores lógicos aqui, dessas duas proposições simples, eles são confirmados quando verificamos as premissas. Então precisamos verificar se esses valores lógicos apresentam alguma contradição nas premissas. Caso não haja contradição, a suposição que fizemos irá se confirmar, ou seja, o argumento será mesmo inválido conforme havíamos suposto, se não houver contradição. Agora, se houver pelo menos uma contradição, a suposição feita não irá se confirmar e o argumento será válido, ou seja, a suposição de invalidade do argumento não irá se confirmar se houver contradição, se houver pelo menos uma contradição. Então vamos lá, vamos testar. Aqui nós temos aqui embaixo os valores lógicos das proposições simples P e Q. Ambas são verdadeiras. Agora, nas premissas, vamos ver se há alguma contradição. Bem, a premissa 1, não P, ela é verdadeira, e a premissa Q é verdadeira. Então, aqui nós já temos que Q é verdadeira aqui na premissa e aqui na conclusão também. Agora, P na premissa, né, o valor lógico de P é F, falso. E aqui na conclusão é verdadeiro. Houve contradição ou não? Houve contradição em uma das proposições. Portanto, se houve uma contradição, a proposição P, né, nós não podemos em nenhuma proposição ter dois valores lógicos diferentes ao mesmo tempo, certo? Não podemos ter V e F para a mesma proposição. Portanto, há uma contradição. Visto que houve uma contradição, o argumento é válido. Então, o item está correto. Letra C de correto no cartão resposta. Então, resumindo, vamos resumir essa técnica. Primeiro, a gente faz uma suposição de que o argumento é inválido. E nós sustentamos isso tornando as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Verificamos, então, os valores lógicos das proposições simples da conclusão. E esses valores lógicos testamos nas premissas. A seguir, nós verificamos a contradição, se sim, o argumento é válido. Se não, o argumento é inválido, conforme havíamos suposto. Nós verificamos aqui na resolução que houve uma contradição. Sim, houve uma contradição, portanto, o argumento foi considerado válido. Bem, eu espero que tenha entendido, que tenha ficado claro, e eu gostaria então que vocês analisassem qual método vocês acharam mais fácil, acharam melhor, mais rápido, e se usariam ainda um outro método, tá? Além desses dois. Agradeço a atenção de todos e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.